Fala pessoal, mais uma noite alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo neste sábado. Como vocês foram no dia de hoje, comentem aqui. Vamos falar sobre o jogo de segunda entre Botafogo e Portuguesa da Ilha. Olha, tem uma pressão grande em cima do técnico Luiz Castro. Um revés, sempre batendo na madeira. Isso implicaria em uma saída do treinador botafoguense? Acredito que não. Impossível cravar, porque quem define qualquer coisa dentro do nosso clube é o empresário americano John Textor. E se ele quiser tirar o Luiz Castro, aí é com ele, ninguém tem o que falar. Mas vendo tudo o que aconteceu e essa demora irritante para o Botafogo entregar os reforços ao técnico, eu não acredito que um novo revés, que uma eliminação nesta semifinal da Taça Rio seja um ponto para finalizar o trabalho do treinador. Já que, na outra semana, nós teremos o início da Copa Sul-Americana. E o Botafogo, que teve tempo para fazer qualquer tipo de ruptura do trabalho antes dessas partidas pela Taça Rio, não seria agora que iria fazer uma alteração de trabalho. Então, é aquilo que eu venho falando aqui no nosso canal nos últimos dias. Não adianta você que não gosta do Luiz Castro pedir fora Luiz Castro, porque novamente eu acredito que não vai acontecer a troca. E assim, mesmo a gente contestando o trabalho, como eu já contestei aqui diversas vezes, eu não vejo que uma nova derrota, um novo revés, se acontecer algo ruim para o nosso Botafogo, até mesmo a classificação com um novo empate com a Portuguesa da Ilha, isso levaria o técnico português a ser limado do seu cargo de comandante do nosso clube. Mas seria novamente um jogo com muita pressão em cima dele. O Luiz Castro, que certamente será questionado pelos torcedores na próxima segunda, no estádio Raulino de Oliveira. Se o time demorar a fazer gols, as vaias serão para ele. Ele tá ali sendo exposto. Foi o que eu falei ontem, aqui dentro do nosso canal, ou anteontem, não me lembro bem. O Luiz Castro, ele é a cara do que tá acontecendo dentro do Botafogo, seja para vitória ou seja para derrota. Ele realmente é quem se expõe. Você tem o Mazuco, que se expôs após a eliminação contra o Madureira. Você tem o John Textor, que não se expõe desde janeiro. E você está tendo o Luiz Castro exposto a todo momento. E é aquilo que eu venho falando também, e eu não sei se vocês concordam comigo, de que o técnico, ele querendo ou não, ele é um cara que está colocando muito o seu rosto, né? Está colocando muito ali a sua maneira de agir, de falar, de ser, de pensar. E tem sido realmente um personagem que não se omite. Isso a gente pode falar qualquer coisa do Luiz Castro, podemos contestá-lo sobre diversos fatores, sobre o time não jogar bem, sobre o time não se envolver, sobre o time não jogar bola, sobre o time ser totalmente abaixo do nosso esperado, mas a gente, em contrapartida, tá tendo um profissional que tá ali, colocando a cara. Ah, Tef, mas ele tem que falar nas entrevistas coletivas. Sim, todo técnico fala nas coletivas. Mas ele poderia ser o mais genérico possível, mas não tem sido. Ele tem até mesmo colocado alguns pontos. E outro ponto, mesmo repito, eu sendo uma pessoa que já falou aqui de um canal, até mesmo nas últimas lives, pós-jogos, de que eu era a favor da troca do técnico, porque eu acho que ele já tirou o máximo que ele poderia do time. Eu acredito que assim, ele já tem chegado no seu limite de tentativas em relação a este plantel do Botafogo, a tentativas de fazer esse time funcionar, mas eu em nenhum momento vou torcer contra meu clube. Nenhum momento. Só para ter a minha... os caras tem que ir mal para sair. Não, eu quero que ele vá muito bem. Eu quero que chegue segunda-feira contra a equipe da Portuguesa da Ilha e o Botafogo meta 5-0 com um baile, com o time evoluindo pra caramba. Chegue na Copa Sul-Americana, a gente estreia muito bem. Chegue na Copa do Brasil, a gente estreia muito bem. Chegue no Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, a gente amasse o São Paulo. Eu quero que o Castro melhore. Eu quero que o Castro faça um grande trabalho nesse final de ano. Eu quero que o Castro nos dê um título. Eu quero isso. Mas a pressão em relação à segunda-feira, eu acho que não vai adiantar. Por quê? O John Textor, em um momento mais grave desse trabalho, né, que foram os últimos jogos em que o Botafogo não jogou muito bem, não houve uma mudança. E o Botafogo não contratou os jogadores. Se eu acho que o único momento, né, o único ponto que poderia causar uma ruptura em relação ao técnico seria se o Mazuco, o John Textor e o Alessandro Brito tivessem entregues
jogadores para o técnico e ele já tivesse, digamos que, vindo treinando normalmente com jogadores ali, com 2, 3 reforços, e o time não apresentasse uma evolução. Aí, todos dentro do clube falariam, olha, não tem como, os jogadores chegaram e o time não melhora. Mas ainda existe essa situação. Cadê os reforços? Os reforços não chegaram. O técnico não teve as suas peças. O técnico não consegue fazer com que o seu trabalho apareça, porque não tem jogadores. É muito claro, é muito simples isso. A gente tem essa visão, a gente tem esse entendimento de que o Luiz Castro, ele não faz um bom trabalho. A gente tem essa visão, no meu ponto de vista, que o trabalho precisa muito para ficar bom. Porém, a diretoria tem sua grande parcela de culpa do Botafogo não ter os reforços, do Botafogo não ter os jogadores que o técnico buscou. Simples assim. Então, por isso que eu falo, segunda-feira, vencendo, empatando ou perdendo, eu acho que não muda nada em relação ao Luiz Castro. Ganhando ou não a Taça Rio, eu acredito que não altera em nada o Luiz Castro. Só seria, assim, algo mais complexo, eu acho que poderia abalar o trabalho do treinador se ele começasse o Campeonato Brasileiro, mesmo com o reforço chegando, e o time não rendesse. Aí sim, eu acho que a situação dele poderia ficar um pouco mais complicada. Dá pra falar, eu acho, porque não sou eu que decido, não são vocês que decidem, não é o Mazuco que decide, não é ninguém, é só o John Textor. O que vai acontecer ou não com o Luiz Castro é definição do empresário John Textor. O que vai acontecer em relação à continuidade ou não do Luiz Castro, por qualquer outro resultado, é o John Textor. Tef, mas pode chegar segunda-feira o John Textor e falar assim, pô, perdemos de novo, não dá, vou trocar, agora é o momento. E fazer uma troca? Pode, é a cabeça dele, meus amigos. Todo Botafogo hoje é baseado na cabeça do John Textor. Por isso que durante vários dias eu venho falando aqui no canal, faltou a presença dele aqui no Brasil. Faltou a presença dele em uma entrevista coletiva. Faltou a presença dele mais um comunicado institucional dentro das redes do clube falando, olha, o momento é complicado, mas o Luiz Castro é meu técnico até o final do ano. Não importa o que aconteça. Uma falta de um comunicado institucional. Ontem o Eudes Pedro falou muito bem isso lá no Resenha com TF, quando ele disse que alguns profissionais blindaram os seus técnicos que tiveram resultados ruins nesse primeiro semestre. Você teve o Muricy blindando o Rogério Ceni, o Abel Braga blindando o Barbieri, entre outros. Você tem ali o Rodrigo Caetano blindando sempre os seus técnicos. E faltou isso no Botafogo neste momento. Alguém blindando o Luiz Castro. Para mostrar, olha, não aconteça o que acontecer, o Luiz Castro será mantido como técnico do Botafogo. Faltou isso. Porque qualquer especulação pode acontecer aqui agora. Qualquer tipo de... Eu falasse aqui com vocês no vídeo, olha, se o Botafogo perder, segundo o Luiz Castro, pode cair. É uma especulação. Mas porque você não teve um comunicado oficial. Mas assim, eu acredito que aconteça o que acontecer na segunda, poderemos ter uma pressão gigantesca dos torcedores aqui no Raulino de Oliveira, poderemos ter uma pressão gigantesca nas redes sociais, poderemos ter uma pressão gigantesca nos programas, nos canais do YouTube, nas redes sociais, em qualquer lugar. Mas eu também vejo que o técnico do Botafogo, mesmo com isso, eu acredito que o Castro permaneça. Porque o John Textor, se não mudou lá atrás, depois da eliminação do Campeonato Carioca, eu não acredito que ele demita agora. Isso é um machismo, né? É algo que eu tô pensando aqui, né? Eu não sei, vocês comentem aqui se o resultado de segunda-feira pode impactar. O que pode impactar mesmo, na realidade, é que a pressão ficará muito maior e o Botafogo perderá um público gigantesco, se, por exemplo, a estreia da Sul-Americana for no estádio Newton Santos, porque o torcedor tá meio que chateado com o que tem acontecido com o nosso clube. Pelo menos essa é a minha opinião, quero saber a de vocês, estamos juntos, mais 2 vídeos, assistam. 5 da manhã estarei de volta amanhã com o nosso almoço, com o nosso giro, perdão. Amanhã não teremos almoço, que é aniversário da minha mamãe, então vou aproveitar o dia com a minha mamãe, né? Ela vai ficar aqui na minha casa. E depois à noite volto com Noite Alvinegra. Tamo juntos, fiquem com Deus. Pra cima deles, fogão, sempre fogão. Valeu, fui!